Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 8 de maio. Agora na Espanha são 10 horas e 33 minutos. No Brasil, 5h33 da manhã. Eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. A gente está ameaçando revogar a nossa cunha triangular aqui no 4 horas. O fundo até agora alcançado nessa madrugada chegou a bater 27.825. A gente ainda está desenhando fundos ascendentes, porque aquela mega agulhada do dia 24 de abril está em 26.942. A agulhada subsequente do dia 1º de maio está em 27.666. E até agora a nossa agulhada dessa madrugada está em 27.825. Ainda segue vigente uma cunha triangular, apesar de mais ampla do que o inicialmente prognosticado. Normalmente, quando a gente estressa esse setor aqui de sobrevenda, como a gente está fazendo agora, a gente volta como num efeito elástico em direção à linha d'água e à própria VWAP, que no caso a VWAP semanal ficou ali em quase 29.000, 28.890. Vamos pular agora para o gráfico semanal. A gente começa essa semana, hoje é segunda-feira, dia 8 de maio, desenhando um candle vendedor. Então segue vigente aqui uma onda 4 no semanal. A gente estava ensaiando aqui criar uma onda 5, tentando superar a barreira dos 30 mil, mas pipocou. A gente está desenhando agora um candle vendedor. No semanal, esse movimento tem mais inércia, então é bem provável que eventualmente a gente busque até esse fundo aqui de 24 de abril, em que a gente fez 26.981. É possível que a gente faça um fundo duplo com essa agulhada em 26.900 e pouco, justamente porque a gente ainda oficialmente está numa onda 4. Para poder se livrar dessa onda 4, a gente teria que romper com força os 31 mil dólares, que foi o topo do dia 10 de abril. No diário, ficou feio o nosso gráfico. A gente acabou incursionando para dentro da nuvem, mesmo nesse setor mais espesso. A gente testou a nuvem como suporte uma, duas vezes, na terceira acabou incursionando, mas ainda segue vigente uma cunha triangular aqui no diário. Como a gente entrou para dentro da nuvem, é mais factível que a gente busque aqui o centro gravitacional da nuvem, fique pipocando aqui. Agora a linha superior da nuvem, que era um suporte, vai se comportar como uma resistência. Então a BTC vai ficar pipocando entre, provavelmente, esse teto aqui da nuvem, 28.700, 28.800, talvez até um pouco mais, e vai perdendo amplitude movimentacional. Em algum dado momento ela vai explodir em direção ao nosso target. Mas agora a linha superior da nuvem passa a se comportar não como suporte, mas como resistência. No intraday, a BTC aqui no nosso indicador, o Linha 9 Future, está dando conta de que vem mais queda, justamente porque está no radar a possibilidade até de buscar aquele fundo aqui de 24 de abril em 26.942. Aí seria a total descaracterização dessa cunha triangular. Por enquanto, a gente ainda está desenhando fundos ascendentes e topos descendentes, mas fica no radar a possibilidade de fazer um fundo duplo com essa agulhada aqui, eventualmente até desenhando um W. O gráfico ficou feio no diário, mas a gente ainda no semanal segue desenhando uma onda 4 dentro de uma pernada de 5 ondas que vai levar a BTC para 36 mil dólares. Meu prognóstico para a BTC em 36 mil dólares não se alterou. Só o fato de que agora a nossa onda 4 está um pouco mais recrudescida, por assim dizer. Na seara fática, o Alibaba Cloud está lançando um launchpad para implantar metaversos junto com a rede Avalanche. O Alibaba Cloud, o braço de armazenamento em nuvens do gigante chinês Alibaba, junto com a Avalanche, está construindo uma plataforma de lançamento de metaversos para empresas numa solução de camada 1, apelidada de Cloudverse. A plataforma foi projetada para servir como uma solução completa para empresas personalizarem, lançarem e manterem facilmente o seu próprio metaverso na Web3 a partir dessa funcionalidade. Agora as Big Techs chegam no mundo cripto de forma mais consistente. E o motivo dessa queda da BTC talvez seja esse ataque à rede blockchain da BTC. A Binance pausou
pela segunda vez, e agora até agora não voltou, o saque, as retiradas em BTC. Segundo a Binance, existem nesse momento mais de 400 mil transações pendentes com um gás muito baixo, criando uma fila gigantesca na rede BTC. Eu dei o refresh aqui no Explorer da BTC. Nesse momento existem bizarras 422.472 transações pendentes e a taxa subiu muito. Isso aqui estava em 0.002, 001, agora está 0.005. Ou seja, tá caro usar a rede BTC nesse presente momento e tem uma quantidade bizarra de transações pendentes, mais de 400 mil transações. Não se sabe se é um ataque promovido por alguma instituição ou por governos. O fato é que a rede está inundada de transações com taxas muito baixas, que está criando uma verdadeira piscina de transações pendentes. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Sem outras opções em relação às jurisdições crypto-friendly, Hong Kong vai avançando no licenciamento cripto. E o mais inusitado é que o avanço de Hong Kong como um grande hub criptográfico vai se desdobrando com a aquiescência da China. Talvez esse seja mais um novo capítulo na guerra geopolítica entre Estados Unidos e China. Enquanto os Estados Unidos estão expulsando a indústria criptográfica da sua jurisdição, agora Hong Kong, com o beneplácito inclusive do setor bancário estatal chinês, vai avançando e atraindo cada vez mais empreendimentos criptográficos. Na seara geopolítica e finanças internacionais, um analista aqui na Daily Hold dá conta de que a turbulência bancária nos Estados Unidos agora já é maior que a crise financeira de 2008 e a tempestade ainda nem bateu as portas da economia norte-americana. Segundo o economista Peter Onde, a atual crise bancária já é maior que a turbulência testemunhada há 15 anos na crise do subprime. Segundo ele, os aumentos nas taxas básicas de juros geralmente levam de 12 a 18 meses para realmente atingir a economia. E mal se passaram 6 meses e já há sinais de rachaduras contundentes na economia norte-americana, principalmente no setor bancário. Segundo esse economista, o colapso do First Republic Bank é provavelmente só a ponta de um grande iceberg, já que esses bancos que quebraram até agora, o Silicon Valley Bank, o First Republic Bank, o Signature Bank, não são nem de longe o que vem pela frente. Usando a turbulência bancária de 2008 como referência, ele prevê que, no mínimo, centenas de bancos falirão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. E ele antevê que os Estados Unidos vão ter que cortar os juros para um patamar quase zerado, e isso vai começar ainda esse ano. E traders, na capa da Bloomberg, traders de treasuries, de bonds, de títulos norte-americanos, estão apostando na maior mudança de política do Fed em décadas e em muito pouco tempo. Apostas frenéticas dão conta de que o corte na taxa básica de juros vai começar ainda na próxima reunião do Fed. Vamos ver se isso vai se confirmar. O fato é que o mercado tá maluco. E o chefe do grupo Wagner, de mercenários, que atua no front da guerra com a Ucrânia pelo lado russo, o Yevgeny Prigozhin, disse que os mercenários vão permanecer no front e receberam a promessa de mais munição e equipamentos por parte das forças russas. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O chefe do grupo mercenário Wagner disse no domingo que recebeu a promessa de mais munição e armamentos necessários para continuar na luta na cidade ucraniana de Bakhmut. Enfim, pessoal, a BTC ficou feia aqui no 4 horas, mas segue dando vigência a uma cunha triangular. Fica no radar a possibilidade de um fundo duplo no patamar de 26.942. No diário segue vigente a nossa cunha triangular.
Agora que a gente entrou para dentro da nuvem, a própria linha superior passa a ser uma resistência, o centro gravitacional da nuvem acaba sugando o preço, o preço deve recuar um pouco mais, deve bater 27.700, 27.600, que é onde está o centro gravitacional, para depois tentar romper a nuvem e aí em algum momento explodir numa grande onda 3 aqui no diário em direção a 36 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Matic, vou fazer Polkadot, Kusama foi para 26, um preço bizarro, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.